Olá, tudo bem? Aqui professor Luiz Carlos Melo. Vamos para mais um simulado, agora falando sobre história da educação. Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública, disse Anísio Teixeira no livro Educação para a Democracia, de 1936. Para este educador, democratização da educação só ocorrerá quando houver: letra A, educação pública para todos, gratuita, laica e de qualidade, e uma rede de ensino que vá da educação infantil à universidade, atendendo a todos, independentemente de raça, condição financeira ou credo, e atenta para os interesses da comunidade em que estiver inserida. B, uma educação que responsabiliza a elite brasileira a ajudar a formar uma sociedade mais justa e igualitária, uma vez que para ele a educação não era só produto de mudanças, mas sua geradora. C, educação integral para todos e menos discriminação de classe. D, educação que estimule o desenvolvimento da proatividade, das competências e habilidades do educando, além do preparo para a cidadania. Muito bem, então percebemos que no enunciado, essa frase aqui, a frase de Anísio Teixeira, colocada aí dentro da questão, destaca a importância da escola pública na construção da democracia no Brasil. Para ele, a democratização da educação só ocorrerá quando houver educação pública para todos, gratuita, laica e de qualidade, e uma rede de ensino que vá da educação infantil, como colocado aqui na letra A, da educação infantil até a universidade, atendendo a todos, independentemente de raça, condição financeira ou credo, atenta para os interesses da comunidade em que estiver inserida. Isso significa que a educação deve ser um direito de todos, sem discriminações, e deve preparar os cidadãos para participar ativamente na construção de uma sociedade democrática. Então, dessa forma, de acordo com o enunciado, temos como opção a ser marcada a letra A. Os reformistas da educação, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e outros, instituíram o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. A renovação educacional no início da Segunda República estava alicerçada nas teorias psicológicas de Lourenço Filho, na contribuição sociológica de Fernando de Azevedo e no pensamento filosófico e político de Anísio Teixeira. Sobre o documento do Manifesto dos Pioneiros da Educação, assinale a afirmativa correta. Letra A. Trata-se de uma escola explícita do referencial didático de Comênios. B. Propunha um retorno aos estudos de latim e grego no curso secundário, sob a inspiração do Ratio Studium dos jesuítas. C. Enaltecia o exercício dos direitos dos cidadãos brasileiros no que se refere à educação, tais como educação pública, escola única, laicidade, gratuidade e obrigatoriedade da educação. D. Propunha mudanças nos ensinos primários de 7 a 13 anos e secundário de 13 a 15 anos do Distrito Federal, priorizando disciplinas científicas como matemática e física em detrimento das humanas, que eram o foco das escolas de primeiras letras, criadas desde o Império. Muito bem, se você já fez alguma leitura aí sobre a história da educação, certamente já tem em mente qual a opção correta, mas vamos aqui. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, assinada por educadores como Anísio Teixeira, enfatizava a importância da escola pública, ou seja, da escola pública, da escola única, uma escola laica e gratuita, além também da obrigatoriedade da educação. Essa proposta visava promover a educação como um direito de todos, independentemente de sua classe social, e como um meio de construir uma sociedade mais justa e igualitária.
Portanto, temos aí como opção a ser marcada letra C. Quando se adota uma visão geral sobre a obra de Anísio Teixeira e sua trajetória profissional, é comum se reconhecer ter ele deixado marcas não apenas como pensador e político da educação, mas também como administrador, tendo ele vivenciado os múltiplos problemas levantados pela realidade do ensino e da administração pública, além de produzir reflexões, definir posições, propor e construir modelos para a organização do sistema educacional brasileiro dos anos 1920 aos 1960. É relativamente fácil distinguir a permanente atualidade dos grandes temas com os quais Anísio se empenhou. Tais propostas estão presentes no livro Educação Não é Privilégio, defendidas como pressupostos de democracia. Assinale a afirmativa que resume de forma mais completa as principais defesas de Anísio Teixeira. Então vamos lá. Letra A, luta pela escola pública. B, luta pela liberdade curricular. C, luta pela educação como um direito de todos e pela defesa da escola pública. D, luta pela educação como um meio de informação transformador de culturas. E, luta pela garantia de salários dignos aos professores. Bom, já ficou bem claro, bem enfatizado aí até mesmo em questões anteriores, que a obra de Anísio Teixeira defende a luta pela educação como direito de todos e pela defesa de escola pública. Ele acreditava que a educação era essencial para a democracia e que todos deveriam ter acesso a uma educação de qualidade. Então, diante do que foi exposto no enunciado, diante do que foi pedido aí na questão e pelas ideias do pensador em questão, Anísio Teixeira, nós temos como opção a ser marcada, letra C, luta pela educação como um direito de todos e pela defesa da escola pública. Historicamente, a educação infantil brasileira vem se transformando com a finalidade de atender às demandas da nossa sociedade. Identifica abaixo as afirmativas verdadeiras, V, e as falsas, F, em relação ao assunto. Temos aí 3 afirmativas. Primeira, na década de 1980, houve uma expressão significativa na educação das crianças de 0 a 3 anos, mas a pressão da demanda, a urgência do seu atendimento, a omissão da legislação educacional vigente, a difusão da ideologia da educação como compensação de carências e a insuficiência de recursos financeiros levaram as instituições de educação infantil a se expandirem fora dos sistemas de ensino. Segunda afirmativa, desde as suas origens, as modalidades de educação das crianças foram criadas e organizadas para atender a todas as camadas sociais com o mesmo objetivo e de igual maneira. Terceira, atualmente emerge uma nova concepção de criança como criadora, como ser humano capaz de estabelecer múltiplas relações, como sujeito de direitos, como ser sócio histórico, produtor de cultura e nela inserido. Sinal alternativa que indica a sequência correta de cima para baixo. Muito bem, então entre as afirmativas, a segunda afirmativa, quando coloco desde as suas origens, as modalidades de educação das crianças foram criadas e organizadas para atender a todas as camadas sociais, isso não é verdade, com o mesmo objetivo e de igual maneira. Isso daqui não é verdade. Se você for ver aí no histórico da educação, né, sobre a história da educação, isso daqui de maneira alguma é verdade. Na primeira afirmativa, sim, né, houve aqui uma pressão da demanda, né, e uma expansão, como colocado, uma expansão fora do sistema de ensino, certo? E na terceira afirmativa também temos uma afirmativa verdadeira, essa concepção aqui de criança como ser humano capaz de estabelecer múltiplas relações, né, como sujeito de direitos, certo? Então temos primeira verdade, apenas a segunda falsa. Então afirmativa a ser marcada, letra B. O movimento modernista brasileiro, na década de 1920, esteve ligado à fundação de universidades que aliassem o ensino à pesquisa.
Esse movimento consolidou-se através da atuação organizada de cientistas e educadores. O modelo foi modernizado e fortalecido com a reforma universitária de 1968, logo após a criação de duas importantes instituições federais de apoio à pesquisa e à pós-graduação no país. São elas, então vamos lá. Letra A, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. B, Academia Brasileira de Letras, ABL, e Academia Brasileira de Ciências, ABC. C, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e a Fundação Getúlio Vargas. D, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Então, nessa década em que estamos falando aqui, 1920, as duas instituições federais de apoio à pesquisa e à pós-graduação são justamente CNPq e CAPES. Então, a opção a ser marcada, letra D. A história do ensino superior no Brasil teve início em 1808, com a Escola de Direito, em Olinda, Pernambuco, e a de Medicina, em Salvador, Bahia, e a de Engenharia, no Rio de Janeiro. Todas essas universidades apresentavam currículos baseados no modelo francês, como uma parte de cultura geral e outra de conhecimentos pedagógicos. Este panorama manteve-se inalterado até os anos 1970, ocasião em que foi implantada a Lei número 5.540 de 1968, denominada, letra A, Reforma Gustavo Capanema, faz aqui a leitura da B, Diego. Reforma Francisco Campos. C, Reforma Universitária Brasileira. D, Programa de Expansão das Universidades Federais. Muito bem, então nós estamos falando aí da Lei número 5.540 de 1968, e também é conhecido como a Reforma Universitária Brasileira, e teve um impacto significativo na educação superior do Brasil, onde introduziu mudanças importantes no sistema universitário, incluindo a criação de novas universidades. Então, temos como opção a ser marcada a letra C, com base em Moacir Gadot. Faz aí a leitura do início aqui de. Com base em Moacir Gadot, na obra História das Ideias Pedagógicas, assinale a alternativa incorreta acerca do pensamento pedagógico grego. Então vamos lá, letra A. Os gregos realizaram a síntese entre a educação e a cultura. Deram pouco valor à arte e à literatura, mas alto valor à ciência e à filosofia. Sabemos que isso daqui tudo indica ser uma afirmativa correta, certo? Mas vamos lá. Em Atenas, o ideal do homem educado era o orador. C. O caráter de classe da educação grega aparecia na exigência de que o ensino estimulasse a competição, as virtudes guerreiras, para assegurar a superioridade militar sobre as classes submetidas e as regiões. D. A Grécia atingiu o ideal mais avançado da educação na antiguidade. Paideia, uma educação integral, que consistia na integração entre a cultura da sociedade e a criação individual de outra cultura numa influência recíproca. Os gregos criaram uma pedagogia da eficiência individual e, concomitantemente, da liberdade e da convivência social e política. Muito bem, então, se a gente de fato for analisar aqui todas as afirmativas, e você vai perceber que de fato a afirmativa incorreta, que é o que está sendo pedido na questão, é a letra A, quando coloca os gregos deram pouco valor à arte e à literatura. Na verdade, eles valorizavam todas essas áreas como parte essencial da educação grega. Então, a opção a ser marcada, letra A. A respeito da criação das escolas de aprendizes artífices, em 1909, e do contexto da época, analisado por Luiz Antônio Cunha, 2000, no artigo O Ensino Industrial, Manufaturas no Brasil, é correto afirmar que o ensino profissional era entendido pelos industrialistas como um poderoso instrumento para a solução da questão social. Por isso, diante da intensificação dos conflitos sociais, os industrialistas brasileiros diziam que o Estado deveria suspender a oferta de ensino obrigatório antes de instituir leis sociais. B.
A tradução da ideologia conservadora em medidas de política educacional esteve ligada à atuação decisiva de Nilo Peçanha, que, como presidente do Estado do Rio de Janeiro, havia baixado um decreto criando, em 1906, 5 escolas profissionais, 3 para o ensino manufatureiro e 2 para o ensino agrícola. A instalação das escolas de aprendizes artífices seguiu a distribuição do processo de industrialização, tendo sido criadas proporcionalmente em cada estado, conforme a necessidade de formação de mão de obra requerida em cada unidade da federação, mostrando preocupações mais econômicas do que políticas. As escolas de aprendizes artífices formaram, décadas depois, todo um sistema escolar, pois passaram a se submeter a uma legislação específica que as distinguia das demais instituições de ensino profissional mantidas por particulares, por governos estaduais, diferenciando-se até mesmo de instituições mantidas pelo próprio governo federal. Letra E. As escolas de aprendizes artífices foram criadas no contexto de convergência de uma ideologia conservadora da moralização por meio do trabalho e da educação para o trabalho, e de uma ideologia progressista que consistia na atribuição à indústria de valores como progresso, emancipação econômica, independência política, democracia e civilização. Muito bem, então de maneira rápida aqui, diante do que foi exposto, todas as afirmativas, vemos que a afirmativa verdadeira, afirmativa a ser marcada, como está sendo pedido aqui na questão, aqui em 1909, no que se refere às escolas de aprendizes artífices, em 1909. Então, que de acordo também com o artigo aqui de Luiz Antônio, o que é correto afirmar? Correto afirmar o que está na letra E, porque as escolas de aprendizes artífices foram criadas em um contexto que combinou elementos conservadores, como coloca aqui no próprio enunciado, como a moralização por meio do trabalho, elementos progressistas que atribuíam à indústria valores como progresso, emancipação econômica, independência política, democracia, e civilização, tudo isso colocado dentro dessa questão aqui. Então a opção a ser marcada é a letra E. Na década de 1930, o Estado brasileiro reconheceu a educação como direito social. Contudo, apenas a partir da Constituição de 1988, a educação foi considerada um direito público subjetivo, o que responsabiliza o Estado na oferta integral desse direito a todos em idade escolar obrigatória. Desde então, um dos objetivos principais das políticas públicas em educação tem sido, letra A universalização do acesso à educação. B. A garantia dos direitos das subjetividades. C. A garantia dos direitos reprodutivos. D. O atendimento parcial e contínuo de alunos em idade escolar obrigatória. Muito bem, então, de acordo com como foi colocado no próprio enunciado, que a partir da Constituição de 1988, a educação foi considerada um direito público subjetivo, o que significa que o Estado tem a responsabilidade de oferecer educação de qualidade a todos em idade escolar obrigatória. Portanto, o principal objetivo das políticas públicas em educação, desde então, tem sido que a universalização do acesso à educação, tornando essa educação acessível a todos os cidadãos. Então, a opção a ser marcada, letra A. Assinale as afirmativas a seguir a respeito das reformas educacionais na Primeira República. Primeira afirmativa ocorre na seguinte sequência: Reforma Benjamin Constant, Código Epitácio Pessoa, 1901, primeira aqui 1890, Reforma Rivadavia Correia, 1911, Reforma Carlos Maximiliano, 1915, Reforma João Luiz Alves Rocha Vaz, 1925. Então, segundo afirmativo, todas
estavam preocupadas em organizar o ensino secundário. Terceiro, todas afirmavam a oferta do primeiro grau sob a responsabilidade da União. Então, assinale. Letra A. Se apenas as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas. Na B, se apenas as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. C, se todas as afirmativas estiverem corretas. E D, se apenas as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. Muito bem, então estamos falando aí sobre as reformas educacionais, né? Então, isso na Primeira República. Então, aqui, essa sequência está correta. A segunda também, todos estavam preocupados em organizar o ensino. Bom, chegamos ao fim de mais um simulado. Como você se saiu? Achou fácil? Achou difícil? Quantas questões acertou? Bom, estarei deixando abaixo do vídeo alguns links para aprofundamento. Desejo para você bons estudos e até a próxima.